Abra sua Bíblia, você que trouxe no Evangelho de João, capítulo 14. João 14. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faça em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. João, capítulo 14. Jesus conforta os discípulos. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecidos, conhecereis também meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus, ele conforta os discípulos, o coração, porque eles estavam preocupados que Jesus ia morrer. Ele já havia avisado. Ele ia morrer ao terceiro dia e ressuscitar. Então imagina só, Jesus morrendo. Só que aí ele confortou o coração dos discípulos. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas o quê? Moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Ou seja, se não tivesse, eu falava. Mas lá tem muitas o quê? Moradas. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Diga glória a Deus.
Jesus já foi, só que não voltou ainda. E ele vai voltar. Quem crê que Jesus vai voltar? Ele está voltando. Está porque os sinais mostram isso, que ele está voltando. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também. Essa é a promessa dele. Ele vai voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja, os seus discípulos, aqueles que servem a ele, aqueles que vivem pela fé, e vamos estar com ele na glória. Quem crê? Você crê? Quem vai estar com Jesus na glória? Esse dia vai chegar, o dia que ele vai voltar. Não está longe não, está perto. E vós sabeis o caminho por onde eu vou, para onde eu vou. Quer dizer, Tomé, tinha que ser o Tomé para perguntar, né? Tomé era incrédulo. Tomé, ele não acreditava muito, acho que Tomé vivia em outro mundo. Apesar de ser um discípulo, ele não atentava para os ensinamentos, para os milagres, é muito incrédulo. Aí ele perguntou: Senhor, não sabemos para onde vai, vamos saber o caminho. Aí Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, eu sou o caminho. Se vós tivesse conhecido, conhecereis também meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Outro incrédulo também, né? Ele não tem que mostrar nada. O justo vive pela fé. Ele queria que mostrasse o Pai. Mostra o Pai, isso nos basta. Não tem necessidade. Jesus disse que bem-aventurados, ou seja, muito mais, né? Bem-aventurado é quem não viu e creu. Diga glória a Deus. Que acredita, que crê. Primeiro tem que crer e depois ver. Não é ver primeiro para depois crer. Isso aí não é fé. Isso aí não é fé. Tem que ver para depois crer. Tem que crer primeiro. Olha só, Jesus disse para Tomé, disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Ou seja, tem que ver primeiro para depois crer. Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso é a fé. A fé que agrada a Deus é essa. Você não vê, mas você o quê? Crê. Você crê, aí depois você vê. Quem está compreendendo, gente? Primeiro você crê. Veja que cada um tem uma fé. Ali a gente está falando de discípulos, de homens que conviviam com Jesus, que não faltava numa pregação de Jesus, que viam todos os milagres e eram incrédulos. Ao passo que um ladrão condenado na cruz, um que vivia no crime, na vida errada, só de ouvir falar de Jesus, das maravilhas que ele operava, acreditou. Quem está entendendo, gente? Olha a diferença da fé. Então a fé não tem nada a ver com religião, com igreja, tem nada a ver. Às vezes a religião até atrapalha. Sim ou não? A religião, as doutrinas, até atrapalha. O muito conhecimento até atrapalha. Porque eles se confundem. Se acham no direito de alguma coisa. Não tem direito. O direito é quem tem fé. Quem tem fé tem direito. Quem está entendendo, gente? É. Quem tem fé é quem tem direito. Filipe disse:
Mostra-nos o Pai que basta. Ué, quem é ele para falar assim? Ele não tem direito nenhum. Quem está compreendendo, gente? Tem direito. O direito, né? O passaporte para a salvação, para a vida eterna, é a fé. Diga glória a Deus. Pela fé é que nós somos o quê? Salvos. Está escrito. Pela fé é que nós somos salvos. Mediante a graça de Deus, a misericórdia. Ninguém tem nada garantido, não. Eu sou da igreja, a minha bênção é garantida. Não é assim, não. O que garante a bênção é a fé. Diga glória a Deus. Sem fé é impossível agradar quem? Não adianta. Não adianta. Você pode ter 1000 anos de igreja. Se não tiver fé, não garante nada, não. A garantia da bênção é a fé. Porque pela graça sois o quê? Ou seja, pela graça de Deus, pela misericórdia. Né? Mediante o quê? A fé. Tem que ser mediante o quê? A fé. É através da fé. Se não for através da fé, então não tem salvação. Aí o ladrão que não tinha direito nenhum. Qual direito tem um ladrão? Condenado, que está ali condenado a pena de morte, ou seja, cometeu coisas graves, crimes, estava condenado. Que direito ele tem para ser salvo? Nenhum. Tem direito. Mas ele estava ali com a fé. Põe no 40, versículo 40. Ali ele estava debatendo com outro ladrão, né? Que estava zombando. Tinha um ladrão que estava zombando e tinha ele que acreditava em Jesus. Respondendo, porém, a outro, ou seja, o outro ladrão, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Isso é um ladrão falando com o outro. Um que crê e o outro que zombava. Estando sob igual sentença, ou seja, está ali na mesma situação. Nós, na verdade, com justiça, ou seja, nós estamos aqui na cruz com justiça, ou seja, porque merecemos, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Diga glória a Deus. Primeiro ele reconheceu, falou: a gente está aqui porque merece. Está morrendo aqui na cruz porque a gente fez coisas ruins, crimes. Mas Jesus não fez nada, fez nenhum mal. Aí ele continua dizendo, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu o quê? Esse aí tinha fé, está vendo aí? Jesus, lembra-te de mim quando vieres. Ou seja, esse aí, ele tinha mais fé que Tomé. Esse aí. Tinha muito mais fé que Tomé. Tomé que andava com Jesus não tinha essa fé. Porque Tomé, ele disse: eu tenho que ver as mãos de Jesus furadas para eu crer. Foi ou não foi? Tomé disse isso. Eu só acredito vendo. Esse aí, ele disse: lembra de mim quando vieres no teu... Ou seja, ele acreditava que Jesus ia morrer, ia ressuscitar, ia para a glória, e depois ia o quê? Ia o quê? Voltar. Por isso que ele diz ali, ó, quando vieres, quando vier, ou seja, quando voltar no teu reino, ou seja, quando Jesus voltar, o que vai acontecer quando Jesus voltar? Os mortos em Cristo primeiro vão ressuscitar.
depois os vivos serão arrebatados. Quem está compreendendo, gente? Essa é a ordem. Jesus voltou hoje. Então, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Primeiro. Depois, os vivos, os que estiverem vivos em Cristo, os que estiverem na fé, serão transformados, diz a palavra, ou seja, vai ser arrebatado. Diga glória a Deus. Jesus pregou isso. E o ladrão, ele ficou sabendo, ele ouviu essa pregação. Alguém disse para ele, quem está compreendendo, gente? Naquela época não tinha TV, internet, redes sociais, para pregar a palavra, mas alguém falou para ele, alguém evangelizou ele. Quem está entendendo, gente? Alguém evangelizou ele e ele lembrou. Mas espera aí, Jesus, ele vai morrer, ressuscitar, vai ascender e depois ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então ele disse, lembra de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Então aquele homem pela fé foi salvo. Diga glória a Deus. Pela fé. Tem que crer, se não crer, não recebe. Se não crer, não recebe nada. Deus, ele disse, o meu justo viverá pela fé. Sempre é pela fé. Quem está compreendendo, gente? Sempre na fé. Não pode nunca esmorecer. Não pode nunca deixar a fé de lado. Sempre você tem que estar exercitando e praticando a fé. Sem fé, ninguém consegue absolutamente nada. Por isso que ele diz aqui, voltando à palavra, o Filipe disse, mostra-nos o Pai, isso basta. Outro incrédulo. Aí Jesus disse, Filipe, há quanto tempo, olha só, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, ou seja, você não já ouviu tantas pregações, ensinamento, e você não crê ainda? Deus me livre, quanta incredulidade. Quem me vê a mim, vê o quê? Vê o Pai. Ou seja, eu sou Deus, eu não acreditou ainda? Quem está compreendendo, gente? Não acreditou que eu sou Deus? É a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, quer ver o Pai? Você já está vendo, sou eu. Jesus disse. Mas não precisava ele falar, ele já tinha mostrado já. Ele já tinha mostrado. Ele diz aqui, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, que pergunta é essa que você está fazendo? Não tem sentido. Não crês que estou no Pai, que o Pai está em mim? Ou seja, não crê que Deus é um só, a Santíssima Trindade? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, Jesus andou por sobre o mar, repreendeu o vento, Jesus ressuscitou mortos, dentre eles o Lázaro, 4 dias. Precisa de mais alguma coisa? Quem está entendendo, gente? Ele precisa mostrar que Ele é Deus. Então, Jesus ali censurou a incredulidade deles. Em verdade, continuando aqui,
Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Quem crê nisso? Você crê? Tudo que você pedir, em nome de Jesus, Ele faz. Diga glória a Deus. Tudo. Eu tenho essa fé. Eu tenho. Eu nunca peço nada para mim. Absolutamente nada. Eu peço só para você, para o povo de Deus. Essa é a vida do sacerdote. Mas quando eu peço algo para Deus, dá até para contar nos dedos os pedidos que eu fiz, que são pouquíssimos, Deus atende. Ele realiza, e rápido. Então a fé é essa. Tudo que você pedir, no nome de Jesus, Ele vai fazer, a fim de que o Pai seja glorificado. Ou seja, toda a glória é de quem? É de Deus. Quem quer ser muito abençoado? Você quer? E para que você quer ser abençoado? Para você glorificar quem? A Deus. Eu quero ser muito abençoado. Para quê? Para se afastar da igreja? Para deixar de buscar Deus? Não. Tem que ser para glorificar quem? A Deus. Quem está compreendendo, gente? Tem gente que recebe a bênção e não aparece mais na igreja. Sim ou não? É ou não é? Tem gente que já foi tanto abençoada, ela já foi tão abençoada, que era para ela estar todo dia na igreja, louvando, agradecendo. E tem uns que nem aparecem mais. Isso é normal? Biblicamente falando, é normal. Porque Jesus curou 10 leprosos, quantos voltaram? Só um voltou. Só um foi grato. 9 foram ingratos. 9 dos 10 foram ingratos. Mas isso tem a ver com a fé. Vou explicar para você. Volta lá na palavra. Ele diz: tudo que pedir em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, quem pede, recebe. Quem tem fé, recebe. Quem está compreendendo, gente? Isso não quer dizer que ela vai ser salva. Isso não quer dizer que ela vai ser salva. Ela pode pedir a cura, que ela vai ser curada. Ela pode pedir prosperidade, Deus vai abrir porta, vai prosperar. Enfim, pela fé, ela pode pedir que ela vai receber, dependente de quem seja. Mas a salvação, aí tem que amar a Deus. Por isso que ele diz aqui, ó: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, com a fé, você pede e você recebe. E quem ama, permanece fiel a Deus. Diga glória a Deus. Quem ama, guarda os mandamentos. Quem ama, permanece fiel na presença de Deus. Quem está compreendendo, gente? Bispo, mas só acabou de falar que pela fé nós somos salvos. Sim. Mas a fé, ela acaba. Quem está compreendendo, gente? A fé, ela pode acabar. Não é que ela acaba. A fé pode acabar. Hoje a pessoa tem fé, mas
Você talvez deve conhecer alguém que já teve muita fé, foi muito abençoado, e hoje nem na presença de Deus está mais. Está desviada do caminho. Quem está entendendo, gente? Tem gente que é assim. Teve fé por um período, receber as bênçãos, mas acabou naufragando na fé. Acabou tropeçando. Que a fé acaba. Agora o amor não acaba. O amor, diz a Bíblia, que jamais acaba. Diga glória a Deus. Então, o que vai manter você na fé é você amar a Deus. Isso aí mantém você sempre na fé. Quem compreendeu, gente? O pilar da fé é o amor a Deus. Quem ama permanece. Está ali, ó. O amor jamais o quê? Acaba. Nunca acaba. Quem ama, ama. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Põe mais embaixo lá. Desce a caneta. Pode descer. A caneta não, a mãozinha, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deste é o amor. Tem que ter fé? Com certeza. E a esperança? Com certeza também. E o amor muito mais. Diga glória a Deus. Dizer os três, dos três, qual que é o maior? O amor. O maior de todos é o amor. Porque se não amar a Deus, não permanece. Quem está compreendendo, gente? Quem não ama, não permanece. Ele é abençoado só por um período, pela fé. Mas se não ama, o inimigo afasta ela da presença de Deus. O diabo ilude, engana, destrói, porque faltou o amor. O amor não pode faltar. Ninguém praticamente conhece a Deus por amor. A grande maioria, e eu também estou na maioria, conhece a Deus ou conheceu a Deus pela dor. Precisando de um milagre na saúde, enfim. Veio sofrendo, veio pela dor. Mas aí nós aprendemos a amar quem? A Deus. Aí recebemos o amor de Deus. E esse amor jamais o quê? Acaba. O amor, o fulano amava a Deus, hoje ele não ama mais. Não, na verdade ele nunca amou a Deus. Quem está compreendendo, gente? Na verdade ele nunca amou. Ele teve uma simpatia. Ele teve ali é simpatia que fala, né? Ele teve ali uma simpatia. Teve um namoro, né? Uma paixão. Mas amor mesmo de verdade não teve não. Porque o amor não acaba, o amor permanece. Diga glória a Deus. A palavra diz, quem ama a Deus permanece. Ou seja, o amor não acaba, ele vai permanecer sempre. E ele sempre vai ser abençoado. Quem compreendeu, gente? Sempre será abençoado. Porque esses dois andam juntos, o amor e a fé. O amor, ele faz parte da vida de quem serve a Deus, de quem realmente deseja a salvação, a vida eterna, porque ele sabe que tudo aqui vai passar. Quem compreendeu, gente? Tudo aqui vai passar. Ele diz aí,
vai acabar a profecia, vai acabar tudo, línguas, né? Os dons, vai acabar tudo. Só vai permanecer o amor. Quem compreendeu a gente?